Quando eu te pedi para me escolheres um sítio que dissesse alguma coisa, que tivesse alguma coisa a ver contigo, escolheste esse largo da Estrada da Luz. O famoso Jardim da Luz. Aqui basicamente foi a minha infância, na preparatória, na Pontinha, apanhava aqui o autocarro, ia para a Pontinha, depois quando voltava saía aqui, depois tínhamos aquele caminho que vai direito ao bairro da Horta Nova, onde é o meu bairro onde eu cresci, e este jardim, às vezes ficávamos aqui no jardim, às vezes esperávamos pelo autocarro, às vezes íamos a pé, e também era o caminho que eu fazia para ir para o Estado da Luz quase todos os dias, desde os 11 anos até aos meus 18. Nestes caminhos que se cruzavam para lá e para cá, cruzavam-se aqui os teus sonhos de infância. Sim, claro. O que é que sonhavas quando mais baixinho olhavas para toda esta azáfama desta Estrada da Luz? Olha, olhava e pensava, na altura era a escola, ir para a preparatória, mas já com o futebol sempre na cabeça, na escola só queria jogar futebol. Era um miúdo que gostava de jogar futebol, se calhar com 11 anos ou com 10, se calhar ainda não pensava ser jogador de futebol, gostava era de jogar futebol, tinha uma paixão muito grande. Passava a minha vida a jogar futebol, sempre podia era jogar futebol. A vida foi melhor ou foi pior do que aquilo que sonhavas quando passavas aqui? Foi melhor. A vida... Eu tive sorte, fui uma pessoa com sorte. Dentro dos azares da vida, a sério, dentro dos azares da vida, achei que fui uma pessoa com sorte. Tive uma família que, mesmo não tendo muitas condições, foi uma família feliz, éramos uma família feliz, dentro do que tínhamos. No futebol, tive sorte também. És mais feliz do que eras quando andavas aqui a miúdo ou menos? Não, eu acho que eu era mais feliz quando era miúdo, honestamente. Não tínhamos as preocupações que temos hoje, não tínhamos, sei lá, coisas que já passámos na vida, na altura não tínhamos passado. Mas pronto, sou uma pessoa feliz na mesma. Eu mesmo, já me conheço há muitos anos, dentro do mal eu consigo ser feliz, tento adaptar-me às coisas, mas claro, quando se é miúdo é melhor, não é? Somos muito mais felizes. Orgulhoso dos caminhos que fizeste até aqui? Alguns, quase todos. Dentro daquilo da minha essência, daquilo do que foi que a minha avó me criou, que a minha tia me criou, que a minha família me criaram, dentro daquilo tentei seguir esses caminhos, claro, às vezes bons, às vezes maus, mas tentei ser sempre, sim, orgulhoso de mim muitas vezes. Daniel Kennedy foi um dos grandes jogadores do futebol português, uma das grandes promessas dos anos 90. Chegou ao topo, teve uma carreira marcada por sucessos, mas também por insucessos, eu diria mesmo até por desafios, grandes desafios. Tudo começou a 18 de fevereiro de 1974, na Guiné-Bissau. Daniel, este é o teu dia de nascimento? É. Obrigada. Esta é a capa do jornal A Bola, do dia em que nasceste, neste 18 de fevereiro de 74. Jogava-se a jornada 20 do Campeonato Nacional e falava-se de Benfica, de Sport e Azal, já dava de falar por cá, com 5 golos. 18 de fevereiro de 74. Não estavas por cá ainda? Não estava. Estavas na Guiné-Bissau. Estava a nascer. Onde é que nasces? Eu nasci em Bissau. Já tinhas irmãos, não tinhas irmãos? Eu tinha uma irmã mais velha da parte do meu pai. Da parte do meu pai tinha uma irmã, o meu pai tinha tido uma filha com outra senhora, então tinha uma irmã mais velha, claro. Temos uma diferença pouca, mas é a única que é mais velha do que eu. Essa infância em Bissau aconteceu até que idade? Fiz a primeira classe, com 6 anos fiz a primeira classe, ainda fiz a primeira classe na Guiné-Bissau, e depois logo acaba a primeira classe, venho para Portugal. Porquê? Minha avó em busca de uma vida melhor, viemos para Portugal, vim eu, minha avó e as minhas tias, a minha tia Nanda e a tia Lisete, que foram pessoas que cresceram também sempre comigo, e vieram os primos, foram os meus primos irmãos, o Jorge e a Ângela, e viemos todos com a minha avó em busca de algo melhor, em busca de uma vida melhor, do nada, não é? Viemos à procura, a minha avó veio à procura, e pronto, é assim que começa a aventura. A tua mãe ficou por lá? A minha mãe fica por lá, o meu pai também, o meu pai tinha separado, a minha mãe fica por lá, o meu pai também ficou por lá, cada um seguiu a sua vida, seguiram caminhos diferentes, e nós viemos para cá, a minha avó nunca me largou, eu era o menino da vovó, então desde pequenino fui crescendo ao lado dela. Foste crescendo uma criança feliz até chegares aqui a esta zona da Estrada da Luz onde nós nos encontramos. Sim. Cresceste feliz com essa avó? Sim, muito feliz. Não
Não tínhamos nada, mas muito feliz. Era uma pessoa. Mas tinhas amor? Muito amor, muito amor. A minha avó, a minha tia Nanda, que até hoje são pessoas que moram. A minha avó faleceu há 2 anos, a minha tia ainda está cá. São pessoas, e as minhas tias são pessoas que sempre me deram. Vivias onde? Aqui nesta Aqui, zona? mais ali para a frente. Quer dizer, quando vim para Santo António dos Cavaleiros, para a casa dos meus tios, do meu tio Franklin, que faleceu. Depois fui para Chelas ainda durante uns meses e depois acabámos de vir para aqui. A minha avó estava à procura de casa e na altura na Câmara deu, é um sítio provisório. Aqui no bairro de Horta Nova foi onde foi a minha infância e que me orgulho bastante. Foi um bairro que até hoje estou sempre lá, né? Praticamente, estou sempre lá, quer dizer, sempre que posso vou lá. A minha tia continua a morar lá, eu tenho a casa da minha avó lá. Tive uma infância com dificuldades, porque a minha avó andava de manhã à noite à procura das melhores soluções para nós, mas tinha os mínimos, não vou dizer a ninguém, olha, passei fome, não. Tinha para comer, para vestir tinha o essencial, tinha o que era possível. Lembro de gozar com os miúdos hoje em dia. Minha avó ia à feira, comprava os ténis, aqueles que era o peso, passado 3 dias estavam todos, mas nunca me faltou de calçar, nem de vestir, independentemente da qualidade que fosse, nunca me faltou nada em relação a isso. Não tínhamos muitas possibilidades, mas também não, a minha avó nunca deixou que nos faltasse alguma coisa. Quando é que a bola entra na tua vida? Entra como um escape a essa vida não tão boa como querias ou entra por uma paixão real pelo futebol? Uma paixão real. O meu pai foi um grande jogador, pronto, isto vamos sabendo depois. O meu pai foi um grande jogador na Guiné-Bissau, o Zeca Mateus, toda a gente conhece o Zeca Mateus, tinha sido um dos melhores defesas centrais da Guiné-Bissau, não sei se vem daí também, mas era uma paixão enorme. Eu desde miúdo, a única coisa, eu lembro-me às vezes que, e aqui nestes caminhos, e falavam aos 15, 16 anos, e namoradas, eu queria jogar futebol. Tinha uma grande paixão pelo futebol, não foi para fugir a nada, porque era mesmo a paixão que eu tinha. Eu podia estar a jogar futebol de manhã à noite. Eu quando tinha 8 anos jogava com miúdos de 12, 14, com 10 anos jogava com miúdos de 15, 16, com 12 jogava com homens, portanto, também foi isso que me fez crescer, foi isso que me fez ser forte, né? Mas eu gostava mesmo, eu se pudesse jogar futebol de manhã à noite, jogava futebol de manhã à noite. Foi a bola, foi o futebol, a bola primeiro, depois o futebol, que te deu uma vida melhor? Sim, primeiro foi a paixão e depois temos que ter paixão mesmo sendo profissionais. Há pouco tempo li o Ronaldo dizer que a paixão é aquilo que nos move em tudo, não é só no futebol. Temos que ter paixão, tu no teu trabalho, cada um no seu, temos que ter paixão por aquilo que fazemos. Foi a paixão eu gostava mesmo. E tinha paixão por futebol, claro. Depois as coisas vamos crescendo, as coisas são diferentes, somos mais profissionais, temos outros objetivos, mas sempre adorei e gosto muito de futebol. Continuo a gostar, acho que é daquelas coisas que é para a vida toda, não é? Independentemente na altura como jogador, depois como treinador, ou como comentador, ou como adepto. Acho que o futebol é aquela coisa que quando se há paixão é para sempre, não é? O que é que o futebol te deixou, para além desse nome reconhecido por todos e que tive a oportunidade de ver, eu, o Miguel Nunes e o Lourenço Graça, na preparação desta entrevista, as pessoas vêm ter contigo, manifestam carinho por ti, dão-te beijinhos, portanto, para além do carinho e do reconhecimento das pessoas, o que é que o futebol te deixou? Amigos ou deixou-te mais desilusões do que felicidades na memória? Não, deixou-me muitas coisas boas. Tive uma carreira, eu às vezes digo às pessoas que tive uma carreira bonita, tive uma carreira independentemente de tudo que se possa ter passado. Joguei no Benfica nas melhores alturas, joguei no Porto nas melhores alturas, joguei no Paris Saint-Germain, joguei no Braga bem, joguei no Marítimo, fui à Seleção Nacional, tive dos 16 anos, dos 15 a 16 anos até aos 21, fiz as seleções todas, estive presente nos Jogos Olímpicos, estive presente nas finais tive momentos muito bons que, se calhar, muita gente não consegue fazer isso. E eu estive presente nisso, estive lá, joguei, participei, o meu nome está lá na história. Isso traz-me orgulho em mim, traz orgulho nas coisas que eu fiz. Eu às vezes digo, eu poderia ter sido muito melhor. Eu sei que eu poderia, culpa minha. Eu sei que eu poderia ter sido muito melhor jogador, poderia ter tido uma carreira, se calhar, muito mais fulgurante, mais brilhante. Mas mesmo assim
O futebol deu-me coisas boas, deu-me amigos, deu-me coisas más, mas no futebol há muita coisa. Se calhar jogamos muitos anos e depois quando chegamos ao final Ficou vazio? fica um bocado vazio. Foi aqueles amigos todos, aquelas coisas todas. Mas pronto, as coisas que depois olhamos para trás e dizemos, pá, conhecíamos tanta gente, tínhamos tantos amigos, éramos E hoje? assim. E hoje olhamos. Hoje o telefone toca menos vezes. Toca menos vezes. Também, se calhar, também estamos mais maduros, se calhar também fazemos questão que o telefone toque menos vezes. Já só está connosco quem gosta realmente de nós, quem nos ama. É isso que temos que procurar. Acho que todas as pessoas é assim que acontece. Vamos então recordar essa carreira de... Cá está, mais uma. É o meu primo, é o meu primo. É o meu primo irmão. Olha, joga futebol no... Mais um cumprimento, cá está. Ele Sou vem aqui muito... tudo. Olha. Vem? Vai. Então, Ele joga no Malveira. Joga no Malveira. Joga. Mas tens uma família de muitos jogadores ou não? Não, tenho este meu primo que joga no Malveira. Tenho o Diego, que joga no Benfica. O Diego é meu primo também. Da parte de quem? Do parte da minha avó. Que é o avô do Diego foi a minha avó que o criou como filho. É o primeiro filho da minha avó, mas criado. Mas criado. Filho de coração. Filho de coração, é o primeiro. E ela sempre fez questão de dizer que ele era. E o Diego agora joga no Benfica também, nos Júniores do Benfica. E portanto vais acompanhando Vou também. acompanhando o Diego, tenho este meu primo que joga no Malveira, o meu filho também jogava, mas agora é treinador. Pronto. Então, gosta tudo de futebol. A minha família é toda uma família que gosta de futebol. Uns não jogam, mas adoram futebol. Estão sempre, é a paixão também que eles têm, desde a minha tia, desde os meus primos, é tudo. Temos de estar sempre a discutir futebol. Olha para este que me ofereceram, sabes que dia é este? Foi o quê? Quando estreaste? Não, onde é que está a data? Isto foi no teu aniversário. Foi quando nasceste. Quando nasci, já viste? O Ednei é filho da tia Nanda que estávamos a falar. Tá. Vai lá então. Vai. Olha, boa sorte, craque. Tá, obrigado. Corre bem. Tá. Preparar esta entrevista foi fantástico porque deu para recordar momentos maravilhosos da tua carreira. Vais encontrar coisas que nem eu tenho. Tu vais encontrar e vais poder recordar momentos maravilhosos. Sim. Então, vamos começar por um deles que tem a ver precisamente pela tua estreia na seleção. Sub-16. E acho que é a primeira vez que eu sou internacional. É a primeira vez que és internacional, um teste neste Portugal-Espanha. Como é que tu chegas sem medo nesta fase e logo a dar nas vistas? É um bocado complicado porque eu, aos 15 anos... O que é que está aqui a filmar? Olha, esta senhora da Bola TV, então quis fazer uma entrevista comigo, está a ver? Foi? Ainda bem. Ainda bem, a senhora está boa? Está a correr tudo bem com Está a sua graças- vida está. desde que saiu daquele Daqui ele programa? está tudo calminho, Está graças tudo a Deus. calminho? Está tudo. Ai, então veja, olha, está a Olha, Bola TV. já vai Então, Bola aparecer. TV. Gostou de o ver lá no programa, que estava a dizer? Adorei. Para mim era o justo vencedor, era ele. Obrigado. É giro como é que as pessoas, agora fazemos aqui uma pausa nesta nossa conversa Claro. do europeu, porque as pessoas falam-te muito neste carinho que tu ganhas também, depois da presença no Big Brother, recentemente teres decidido participar nesse programa da TVI. Sim, foi uma sensação estranha às vezes, porque lembro-me que antigamente as pessoas que me conheciam, a minha faixa etária, um bocadinho mais novas, conheciam-me do futebol, as que me conheciam, não é? Claro. E nesta altura já acho que já apanho miúdos de 5, 6 anos, 7 anos. O senhor é aquele do Big Brother. E eu nunca pensei, depois de sair de lá, que cá fora fosse, em relação a mim, que fosse o que está a ser, não é? As pessoas, graças a Deus, acho que as coisas correram bem. Esse Big Brother pela TVI serviu para que fizesses também as pazes com toda a gente, mas acima de tudo as pazes contigo próprio. Sim, eu fui mais as pazes comigo próprio, né? Acho que era aquela coisa que tens cá dentro e as pessoas sabem o que é que se passa contigo, sabem o que é que se passou contigo, não sabem, não... Pronto, então acho que fiquei mais eu próprio que tinha necessidade de dizer a todo mundo o que é que se passava, sem qualquer vergonha, sem qualquer do que se tinha passado, do que é que tinha sido a minha vida, e acho que entrei com medo, será que devo ir? Recusei o primeiro, depois fui ao segundo. Eu disse, não, acho que nada é por acaso, então acho que é esta a oportunidade, mas correu muito melhor do que eu pensava. Foi um virar de página para ti? Foi muito importante. Foi importante mesmo para as pessoas saberem como eu estou, o que é que eu quero, o que é que eu fui, o que é que se passou, sem medos. Acho que todos nós devíamos ser assim um bocadinho às vezes, não ter medo de assumir as coisas, porque nós somos aquilo que somos, independentemente de podermos ter feito coisas boas ou coisas más, mas
interessa muitas vezes o que é aquilo que nós somos e o que é que nos levou a fazer aquilo, ou não. Mas pronto, foi importante para mim. Criaste uma carreira no futebol que iniciou de uma forma mais mediática neste europeu de sub-16 que nós estávamos aqui a falar, quando esta senhora Exatamente. carinhosamente te abordou. Eu lembro. Que sonhos é que tinha este menino que deu logo nas vistas? Esse jogo, Estavas no Benfica, esse não jogo é? estava no Benfica. Esse jogo é o primeiro jogo que eu como internacional fazes, sim. sub-16. Eu, com 15 anos, eu ainda tinha nacionalidade da Guiné-Bissau. E então, não lembro uma vez, era para ir à seleção de Lisboa, não fui porque era estrangeiro. E eu lembro-me nesse ano, entre aspas, o Benfica obrigou-me a tratar da nacionalidade, porque eu tinha, o meu avô é português. Então eu tinha esse acesso, foi eu deixar andar. E nesse ano, com 15 anos, fui quase obrigado a tirar a nacionalidade. E mal tiro a nacionalidade, na altura que para mim era, para nós todos, era um Deus, o professor Carlos Queiroz chama-me à seleção. E eu chego no jogo e ele põe-me a titular e tudo, e as coisas correram bem. E a partir daí estive sempre presente nas seleções, sub-16, sub-17, sub-18. Eras um dos dois laterais. Como é que tu ganhas destaque logo neste europeu? Correu-te muito bem esta competição? Essa foi fantástico, porque foi estranho porque eu no Benfica, nas camadas jovens, fui sempre extremo esquerdo, fui ponta de lança, fui número 10, eu jogava muitas vezes a número 10 e quando cheguei à seleção de sub-16 era estranho porque eu jogava a extremo esquerdo do Benfica, ou ponta de lança, número 10, e o Porfírio jogava no Sporting a defesa esquerda. E o Carlos Queiroz, na altura o Mr. Carlos Queiroz chamou-me e disse: eu quero que sejas tu a defesa esquerda, porque confio mais em ti como lateral esquerdo, a defender e deixar o Porfírio mais solto. Então passámos desde os 16 anos, eu e o Porfírio, e continua sempre assim. Em que no clube tinha uma posição. Então, na seleção tínhamos outra. E jogávamos sempre os dois. Eu jogava a lateral e ele jogava a extrema. E no Sporting ele jogava a lateral e eu ia para as minhas posições. E eu lembro perfeitamente desse Campeonato da Europa. Quando acabou o Campeonato da Europa, ficámos em quarto lugar, penso eu. E lembro-me, foi terceiro ou quarto lugar, já não me lembro. E eu lembro do professor Carlos Queiroz vir ter comigo e dar-me os parabéns, a dizer que eu tinha sido talvez a das maiores surpresas que ele tinha tido nas camadas jovens. Tu tiveste entre os grandes, tiveste companheiros de equipa grandes e também tu foste um desses grandes. Foste campeão no Benfica e aqui já em 94 dizias tu que o que querias era jogar e ajudar o Benfica a ser campeão. E está aqui uma foto tua de família e eu queria que me explicasse um bocadinho quem é que são estas pessoas que estão aqui nesta imagem contigo. É a minha tia Nanda, é a minha tia que até hoje está comigo, né? A minha tia que vive, é uma vida juntos. Este é um primo meu que já, é o irmão do Edna que vimos há bocado, já tem 2 filhos. É a minha avó, faleceu há 2 anos atrás, e é o marido da minha tia. Foi este dia que foram fazer essa entrevista lá em minha casa. Eu, por acaso, ainda tenho uma das fotos que eu tenho em minha casa, é uma que estou eu e ela nesta entrevista, eu lembro que era da bola. Eu não me lembro desses cabelos aí, que era um trabalho que dava todos os dias para arranjar esse cabelo, mas pronto, foi... É bom recordar. É bom recordar esta avó e esta tia que foram tão importantes no teu crescimento. É verdade. Sim, foram importantes. A minha família foi muito importante no meu crescimento. A minha avó, a minha tia Nanda, a minha tia Lisete, os meus tios, mesmo o meu tio Franklin que faleceu, muitos deles sempre foram importantes. Né? Quando eu era miúdo, sempre foram as pessoas que estiveram ao meu lado e que me apoiaram nos momentos bons, nos momentos maus. Agora, para além de páginas de jornais, gostava que olhasses comigo para esta fotografia tua no Benfica com o João Pinto. Eu acho que este é aquele 6-3. Sim, é esse mesmo, é esse jogo. É o jogo, talvez é o jogo da minha vida. É o jogo da tua vida. Este joguei os 90 minutos. Este e o do Bayer Leverkusen são os jogos, para mim, que mexeram com... Eu acho que, se calhar perguntarmos a muitos benfiquistas da minha idade, ou um bocadinho, talvez foi dos jogos mais emotivos que se viu em Portugal. Este jogo de 6-3 é um jogo único, né? Vai ficar marcado para sempre na história do futebol, e tive o prazer, e há uma história curiosa desse jogo, porque eu lembro perfeitamente que tinha 19 anos e nesse dia, a semana toda, os jogadores do Benfica estavam todos bons e lembro perfeitamente que eu pensava que não ia jogar, disse: um jogo deste eu não vou jogar. E durante a semana, pronto, chegou o domingo, estávamos no hotel, eu lembro, estava eu, o Hélder e o João Pinto e o Mr. Tony da equipa, e quando chega ao defesa esquerdo, faz uma paragem e diz Kennedy. Olha, e eu acho que um segurou de um lado da perna, o outro segurou do outro, porque eu, 19 anos, ele vai-me pôr titular no jogo
era o jogo do título, não é? E eu lembro-me que o Sporting começou a ganhar, na altura alguém estava a aquecer para entrar, para eu sair logo, empatámos o jogo, ele mandou esperar, depois eles voltaram a marcar, eu era para sair, e o João Pinto fez aquilo, e eu acabei por jogar os 90 minutos desse jogo. É um jogo, talvez o jogo da minha vida. É o jogo da tua vida e precisamente desse jogo, este também é desse jogo. Linda essa foto. Meu Deus, não tenho isso. Obrigado. E então vamos lá, foto de estruços do Benfica campeão. Do Benfica campeão. E sabem quem é que está aí, não é? Pois, aqui estás Rui Costa, Hélder, eu, Pedro Henriques, Abel Silva e João Pinto. Nomes grandes da história do futebol português Está e aí deste Benfica campeão da altura. Está aí o presidente do Benfica. Presidente do Benfica. Era os truços. Quem era este? Quem era este Rui Costa da altura que trouxe aqui nesta celebração? Era o jogador que era. O Rui, para mim, tive o prazer de ser colega dele. Foi talvez um dos melhores jogadores portugueses. Eu muitas vezes digo que o Rui teve azar, entre aspas, ao futebol italiano, porque o Rui se tem ido para um Barcelona, se tivesse ido para um Barcelona ou para um Real Madrid, o Rui ia ser aquilo que ele foi, mas ia ser talvez um dos melhores jogadores do mundo. Teria tido uma carreira internacionalmente de outra dimensão? Tinha. Eu acho que quando ele sai do Benfica, se tem ido para um Barcelona, um Real Madrid, um futebol mais espetacular, o Rui era capaz de fazer coisas que só ele fazia. Era um mágico mesmo. Tive o prazer desde as camadas jovens, aliás, crescemos juntos, apesar de ele ser mais velho que eu, mas foi sempre a admirá-lo. Acho que é um ano ou mais velho que eu, foi sempre a admirá-lo, e desde as camadas jovens já se sabia que era um jogador que ia ser o que foi. No meio de todas estas páginas de jornais que encontrei com o teu nome, tenho aqui a primeira chamada à seleção nacional, tinhas 21 anos, aproveitas uma lesão do Vítor Paneira e do João Pinto e vais tu com o Tavares à seleção, chamados à última hora pelo António Oliveira. Não estava à espera, não é? A convocatória já tinha saído. Acho que nesse dia, de repente, toca o meu telefone e dizem: olha, tens que vir, porque foi chamado para a seleção. E eu nem queria acreditar, não é? No meio daqueles jogadores fabulosos que Portugal tinha, eu ser chamado. Foi um jogo contra a Holanda, na altura. Acabei por não entrar, mas a felicidade de ter sido chamado e estar no meio daqueles caracos todos, para mim foi com 21 anos, foi uma coisa única. Depois, a Bola também tinha lá esta página que tu não tinhas visto, Nem sabia, se calhar. nunca vi isto na minha vida, nunca tinha visto. Não. Diz Kennedy oferecido ao Sporting. Jogaste 7 épocas no Benfica, já lá vamos ao Porto, que também jogaste no Porto. Tiveste mesmo a hipótese de jogar no Sporting? Eu tive a hipótese de jogar no Sporting, é um bocado complicado. Isto aqui agora as pessoas vão. Toda a gente sabe qual é o meu clube, que é o Benfica. Eu tive essa hipótese, foi quando acabava o contrato com o Benfica, antes de ir para o Paris Saint-Germain. Lembro na altura no Benfica, foi o ano que eu tive sorte, entre aspas, foi a Leia Bosman. É no ano que eu acabo o contrato com o Benfica. Adorava o Benfica, queria ficar. As condições que me propuseram, eu achei que os anos que eu estava lá já merecia algo melhor, então acabei por não aceitar a proposta, também acabaram por não elevar os números, e havia essa possibilidade do Sporting, e volto a ter outra possibilidade do Sporting quando estou no Porto. Tinha tudo acertado, lembro na altura o Porto e o Sporting faziam trocas de jogadores, e eu estava no Porto, sem jogar, e o treinador do Sporting na altura disse que o único jogador que ele queria do Porto que não estava a jogar, que era eu. Então ficou tudo acertado, eu saí do Porto para ir para Lisboa, e na altura o Porto queria o Afonso Martins, e o Afonso Martins recusou-se, e eu tive que voltar para o Porto. E quando sou chamado ao Mundial, em 2002, antes de ir embora, não tenho nada certo, mas o Mr. Boloni, na altura do Sporting, acabou um jogo e disse: tu és o único jogador que eu quero no Sporting para o ano. E lembro que um diretor do Sporting, Tencourt, veio falar comigo, chegou ao balneário e disse: eu nunca pedi a ninguém, podia ter uma camisola tua, porque eu fiz um jogo notável contra o Sporting, e o Lázaro Boloni disse que o jogador que eu quero que era o meu empresário, disse-me pessoalmente a mim que é o teu empresário, para o ano quero-te no Sporting. Portanto, tive várias vezes para ser jogador do Sporting, não acabei por não ser, mas agora acho piada de ter acontecido sempre isto na minha vida, não é? E porquê?
Nunca aconteceu porque nas situações que, quando acabei o contrato, pronto, já tinha mais ou menos aparecido para Paris Saint-Germain. Mas nas outras situações, eu já estava em Lisboa para ir para o Sporting, o Afonso Martins na altura não quis a troca e acabou por não se concretizar. Depois, quando foi o Mundial, se não tem acontecido aquilo que acontecesse, que aconteceu, penso que teria ido para o Sporting a seguir, do Marítimo para o Sporting. Estavas a falar do Paris Saint-Germain e essa estreia nesse Paris Saint-Germain foi só no Parque dos Príncipes. Que dia, que noite. Num Paris Saint-Germain à época treinado por Ricardo Gomes. Foi curioso porque eu acabo o contrato com o Benfica e havia alguns clubes que queriam que eu fosse para lá, final de contrato, eu tinha 22 anos, 22 anos, e de repente, na altura que Deus o tenha, era o meu empresário, o Manuel Barbosa, e o Manuel Barbosa disse, não assines com ninguém, que eu já tenho um clube para ti. E de repente é tudo muito estranho, com alguém que era o meu colega, o Ricardo Gomes era o meu colega no Benfica, jogámos, acabámos de vencer a Taça de Portugal, fomos uma digressão na China, e quando chego lá o treinador era o Ricardo Gomes. E depois era quem era o meu colega, que sabia como é que eu era, como é que eu não era, as coisas que eu fazia, que não fazia. E como é que foi ser treinado por esse Ricardo Gomes? Foi muito bom. O Ricardo, eu sempre fui, e não escondo ninguém, com 22 anos, eu sempre achava que era o... Pronto, achava que era o bonitão lá do sítio sempre, achava que era lá o pintarolas do sítio sempre, mas sempre calminho, mas calminho. E ele já sabia, pronto, ele já sabia mais ou menos, e ele, a primeira coisa que ele me diz, quando eu cheguei à França, ele diz-me assim, nem quero saber, só quero que chegues aqui, jogues e treino como aquilo que tu fazes. E era o que eu fazia, claro que a vida depois lá ficou mais calma, mas ele sabia, chegava, dei tudo sempre nos treinos, dei tudo nos jogos. Uma coisa muito difícil que, primeiro ano que eu chego eu faço quase 30 jogos no Paris Saint-Germain, uma coisa... E depois, ele sempre foi um cavalheiro, um excelente pessoa. O Ricardo foi dos melhores treinadores que eu apanhei a nível pessoal comigo. Tínhamos uma relação muito boa, ele sabia, quando tinha que me chamar a atenção, chamava, sabia como lidar comigo e eu dava muito por ele. Dizias que tinhas a mania que eras o bonitão. O que te pergunto é, mas eras difícil de gerir ou eras bem comportado? Não, bem comportado. Não, bem comportado. Achava, pronto, mas era um bocado tudo o que se passava à volta, né? As miúdas na altura diziam que eras o bonitão. Não, achava que eu era engraçado e tal, mas pronto, mas conseguia gerir isso. Eras um jogador fácil de gerir? Eu era. Ficava moado às vezes quando não jogava um bocadinho, amoava um bocadinho, mas era aquele amoar. Criavas bom balneário na mesma? Sempre fui um palhaço do balneário, sempre. Em todo lado que eu fui sempre um dos palhacinhos do balneário, gostava do ambiente, gostava de divertir, gostava que as coisas fossem assim. Era assim que funcionava bem. Depois do Paris Saint-Germain, veio o Futebol Clube do Porto. E nós, na altura, na Bola, chamámos-lhe uma transferência surpresa. Como é que se dá esta ida para o Porto? Que surpreendeu tudo e todos. Naquela altura, em 97, agosto de 97. Surpreendeu-me até a mim. Foi uma de repente, começa a minha segunda época no Paris Saint-Germain, já estávamos em pré-temporada e o Futebol Clube Porto estava interessado no Edmilson, o loirinho que era do Porto, e ir para o Paris Saint-Germain. E foi nessa altura, acho que talvez seja um dos primeiros negócios que ele faz, surge Jorge Mendes. E liga para mim e diz, olha, o Porto está interessado que tu venhas para aqui. E eu, o Porto? Nunca te imaginaste a jogar nas Antas na altura? Não, quando ele me disse o Porto, eu fiquei o Porto. Porquê? Mais medo ou mais porque não esperavas que o Porto te quisesse pelo teu passado do Benfica? Sim, talvez fosse por isso. E depois foi também um assunto, naquele momento, tive que pensar rápido, porque ele disse, mas também estou no Paris Saint-Germain. Mas também disse, mas vou para o Porto, vou jogar a Liga dos Campeões, vou voltar para o meu país. Voltar para o meu país, em termos de dinheiro, era a mesma coisa quase. Eu disse, vou. Receberam-te bem no Porto? Receberam muito bem. Eu fui muito bem tratado. Toda a gente sabe onde eu cresci, onde eu joguei, o clube que é o Benfica, toda a gente sabe, mas tenho a dizer que foi muito bem tratado. Tive colegas que, aliás, eu era um dos que fazia a alegria do balneário, do Futebol Clube do Porto. Tive colegas como
Jorge Costa, Sérgio Conceição, Rui Barros, Jardel, tinha um plantel, o Porto tinha um plantel fantástico e com todos eles sempre me respeitaram, sempre gostaram de mim, eram dos jogadores protegidos dentro do balneário, mesmo muitas vezes não jogando, eu tinha uma proteção muito grande dentro do balneário, nunca senti, não, este gajo, entre aspas, este gajo é do Benfica e tal, nunca senti isso por parte dos meus colegas, nem por parte da direção, às vezes lembro perfeitamente dos capitães da equipa, Jorge Costa, sempre me trataram muito bem, portanto, não tenho nada a dizer, só bem. Estavas a falar do Jorge Costa, desse capitão inquestionável do Futebol Clube do Porto, ou até de Sérgio Conceição, o treinador, hoje em dia treinador do Porto. Tenho aqui fotografias com os dois. Com os dois, é? Tu jogas num Porto com figuras míticas na história do clube. Vítor Bahia, Rui Barros, lembro, secretário Jorge Costa, Aloísio, Jardel, Zalvic, Sérgio Conceição, Folha, Paulinho Santos, Rui Jorge, era um plantel... Aliás, os teus concorrentes... Os meus concorrentes eram Rui Jorge... Só Rui Jorge, nesse ano, repara quem é que estava no Porto. Kennedy, Rui Jorge, Fernando Mendes, Paulinho Santos e Pedro Henriques. Éramos 5 defesas esquerdos, pá, a sério. Foi um plantel riquíssimo. Esse plantel era uma primeira fase, joguei e depois deixei de jogar bastante tempo. Depois, na última fase, faço os jogos todos completos. Jogo a final da Taça de Portugal contra o Braga e ganho a taça. Porto é campeão, ganho a taça, mas depois sais. Independentemente da saída, sentes-te orgulhoso hoje por teres feito a caminhada que fizeste, quer no Benfica, quer no Porto, falando desses dois grandes do futebol português? Sim, claro. Tenho títulos jogados. Tenho 3 taças de Portugal. Tenho a Benfica Boa Vista, que o Futre marcou, tenho essa. Tenho Benfica Sporting, a do Very Light. E tenho Porto Braga. Tenho 3 taças e 2 campeonatos. E 2 campeonatos. Um pelo Benfica e um pelo Porto. E depois Braga, também jogas no Braga? Jogo no Braga. Surge o Braga surge depois do Marítimo, depois temos que falar do Marítimo. O Marítimo é a seguir. Já lá falamos ao Marítimo. Então, antes de irmos ao Braga, vamos lá falar até de um Estrela da Amadora. Desse Estrela da Amadora, que até foi aí no Estrela da Amadora que eu te conheço. Exatamente. Eu já era jornalista nessa altura. Alguém muito brincalhão, alguém muito bem disposto, mas alguém muito determinado também, independentemente desse passado de Benfica, PSG, Porto, ser feliz ali naquele Estrela. O Estrela para mim é um clube que eu tenho a maior admiração e tenho... O Estrela está aí o Jorge Jesus, exatamente aí, quando eu... O Estrela foi o clube onde eu estou no Benfica, faço o projeto Benfica, Porto, Paris Saint-Germain. Quando saio do Porto, faço 3 meses em Albacete, mas as coisas não correm bem. E quando eu, de repente, ouço um telefonema, na altura o Mister Jorge Jesus e os diretores do Estrela, que sabiam que eu estava a vir embora do Albacete, e a única coisa que disseram, queremos muito que venhas para aqui, sabemos que não temos, em termos de ordenados, não é aquilo que tu estás habituado nos últimos tempos. E eu só disse, quanto é que vocês me... Lembro como se a conversa fosse hoje. Quanto é que vocês me querem dar? E eles disseram o valor e eu disse, amanhã estou aí. Eu tinha necessidade, tinha vontade outra vez de jogar, de me sentir feliz. Sentiste útil? Útil, sentir-me feliz e o Estrela foi o clube que começou. Eu estive lá 2 anos e meio, a primeira meia época muito boa, a outra época fantástica com o Jorge Jesus. A segunda época é quando o Estrela desce, não tão boa, o Estrela desce, infelizmente, é quando eu vou para o Marítimo. Mas o Estrela foi o clube que depois daquelas passagens por aqueles clubes que eu estava, o Estrela ajudou-me um bocadinho também na altura a voltar a ter outra vez aquela alegria de jogar, não é? E surge então esse Marítimo, o Marítimo em que na altura tu dizias na bola... em fevereiro de 2002, apostei tudo este ano. Portanto, este Marítimo surge para ti como uma oportunidade de relançares a carreira depois dessa descida de Estrela? Sim, foi o clube que para mim foi, depois de tudo que eu passei, dos outros clubes, de Estrela e volto, o Marítimo foi tudo o que eu precisava. Curioso, porque lembro-me do último jogo que fizemos pelo Estrela da Amadora. Descemos de divisão e eu sabia que não ia ficar, já tinha acabado o campeonato, vou para casa, mesmo no último jogo,
E lembro como se fosse hoje, estava em casa e de repente toca o meu telefone e eu em conversa em casa, na altura, falava, e agora, o que é que vai ser, o que é que eu vou fazer Já agora? és pai nessa altura. Foi quando o Alexandre nasceu. O Alexandre nasce em 2000, que eu estou na Estrela, e... Portanto, tens um filho de 2 anos Tenho. e me dizes, e agora? Não, diga agora, acabou, estou sem contrato, acabei aqui no Estrela, era livre, né? À espera Claro. de alguma coisa, mas não tive que esperar muito tempo. No domingo que acabou o campeonato, vou para casa, na altura era domingo desportivo, e na altura lembro-me de estar a falar com a mãe do Alexandre, e na brincadeira até ela disse assim, tudo menos para a Madeira. Mas parecia que foi Deus, tudo menos para a Madeira. Passado 10 minutos toca o telefone. E eu atendo e ele só diz, estou meu querido. E eu vi logo que era o Nel Vingada. E ele disse... Tinhas trabalhado com ele nas nas seleções. seleções. Talvez foi das melhores E deu-te a pessoas... Não. Ele sem saber, abriu uma porta. Foi das melhores pessoas que eu apanhei no futebol, Mr. Nel Vingada. Queria dar um abraço a ele. Foi das pessoas mais tranquilas, mais educadas dentro do futebol, tranquilas, educadas, uma capacidade de gerir coisas sem gritar, Não, Mr. Nel Vingada foi das pessoas mais. E toca ao telefone e ele diz, meu querido, eu quero que venhas para cá, tens que falar com o presidente, agora não é comigo. Eu lembro, passado 2 dias, estava a viajar para a Madeira e acertei as coisas. E depois a Madeira foi o Marítimo. E estava tudo bem, não é? Estava tudo bem, o dia mais feliz da minha vida desportiva, porque és novamente chamado por António Oliveira, que já ao sub-21 te tinha aberto as portas da Seleção A, e inesperadamente acabas por ser a surpresa e és convocado para esse Mundial da Coreia-Japão, quando estavas nesse Marítimo, desse teu querido Nel Vingada, e falavas aqui na bola em Macau, nesta altura, Já isto é em Macau. Já é Macau. Do dia mais feliz da tua vida, mas foi uma felicidade que durou poucos dias. Pouco. Sim, foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu nunca tinha sido chamado. Para uma grande competição, não é? Sim, para uma grande competição, mesmo internacional tinha sido uma vez e não joguei, e depois nunca mais fui. E lembro-me que talvez tenha sido o melhor jogador em Portugal nesse ano, a jogar em Portugal, talvez tenha sido eu. Mas nunca tinha sido chamado nem para um jogo particular nem nada. E depois lembro-me que acabou o campeonato e há uma entrevista na altura do Mr. Oliveira que diz talvez haja uma surpresa. E eu achei que a surpresa poderia ser eu. O Marítimo parte também, curiosamente parte para Macau para uma digressão e para a China. Eu fico na Madeira à espera daquele dia. E quando lembro-me que estava em casa à espera, a convocatória saiu de manhã e à noite tínhamos que nos apresentar. Eu estava na Madeira ainda. Quando é convocatória, eu sou o Clube Sport Marítimo, nem foi preciso dizer, mas acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Mas depois foi outra vez o pior dia da minha vida, das circunstâncias que todos nós sabemos, todos nós falamos sobre isso. Mas vamos então falar sobre ele. Vamos. Precisamente esta conferência de imprensa, esta foto, desta imagem desta conferência de imprensa de todos, na altura em que é anunciado que havia o caso do doping. Quando tu olhas para este grupo? Teve todo ao meu lado e eu lembro-me perfeitamente de haver perguntas, porquê eu, e quem está aí, Luís Figo, lembro-me perfeitamente de ter dito que na altura, mas isto era para nós, imagina se fosse eu, porque o que nós fizemos era só para a Federação saber, para a equipa técnica saber, não era para ser exposto. Portanto, lembro perfeitamente pessoas que me defenderam aí, o Rui Costa, o Sérgio Conceição, o Jorge Costa, o Figo, o próprio Bahia. Mas este controle positivo, tu acusas doping num controlo que é feito por causa deste Mundial da Coreia-Japão. Que faltava, não, é feito para a Federação saber como nós estávamos. Era um controlo não obrigatório, faltava um mês. E tu acusas uma substância que é utilizada... E eles disseram que é uma substância que serve para encobrir outras substâncias. Como é que se acorda às 6 da manhã a ouvir que acusaste positivo num controle antidoping? Não sei. Até hoje não sei. Mas foi forte. Acordei, eu lembro que foi o professor Rui Caçador, entrou pelo meu quarto, achei estranho, até estava com medo de abrir a porta, que estava no hotel só e cada um tinha o seu quarto. Entrou o professor Rui Caçador e queria falar contigo e eu... O que se passa aqui? Não, até hoje não sei o que é que se passou, não sei. O que é que tu estavas a tomar naquela altura? Não, eu tomava, e toda a gente sabe que é um médico conhecido, comprimidos para perder peso e para manter peso.
Porque sempre tiveste dificuldades com a questão do controle de peso. E eu tomava regularmente para manter o peso e para controlar o peso, eram os comprimidos que eu tomava. Unicamente isso. Eu nunca sabia o que é que basicamente tinha a substância dos comprimidos, porque se há alguém credenciado no futebol e no desporto, se calhar tinha que saber melhor do que eu. Até isso fui boa pessoa, porque acho que nunca fiz nada a essa pessoa, não podia ter feito, mas até hoje algumas pessoas dizem que eu sou um palerma, que essa pessoa também devia ter feito, mas Deus sabe o que faz. É não saber, a minha primeira preocupação foi aqueles que estavam em Lisboa acalmá-los. Eu, em vez de me acalmar a mim, quis acalmar as pessoas que estavam em Lisboa, a minha família toda. Calma, está tudo bem, estava tudo mal, não é? Há aí uma guerra na altura entre a Federação e precisamente o CNAD por causa desse controle ser um controle interno que acabou por sair para fora. Quando se está lá em cima, num campeonato do mundo, nos convocados para um campeonato do mundo, que o campeonato ainda não tinha começado, e se cai como uma acusação de doping, se bate no fundo como tu bateste, pensa-se em desistir? Ali depois é tudo muito estranho, depois volto para Lisboa, talvez foi o dia que eu vi o aeroporto mais cheio, aquela manifestação para me apoiar, foi uma coisa completamente... E depois chego, tenho que sair de Lisboa porque não podia ir a lado nenhum, porque havia noticiários, havia tudo. Tive aqueles uns dias, tive que sair de Lisboa, tive que sair de Portugal. Onde é que te escondeste? Fui para a Espanha. Para onde? Fui para, olha que giro, peguei, lembro na altura o Zeca, que jogava comigo no Marítimo, o Zeca disse, fez questão, fui para onde? É possível lá Manga? É possível lá Manga? É capaz de ser lá Manga. Se não é lá Manga, é uma coisa assim parecida. Lembro de que fomos de carro e tudo. Ele disse, anda, vamos. Peguei, saí durante uns dias, porque não era fácil. Tentei abstrair-me um pouco. Ainda cheguei, fui à Madeira, ainda fui a um torneio a Betis, O Marítimo quis me levar a um torneio, e eu fui ao torneio, com aquela cabeça que eu estava, ainda fui para um torneio com o Betis de Sevilha, com o Sevilha, ainda fui a um torneio desses em Sevilha. É com o Nel Vingada. Com o Nel Vingada acreditava em mim. As pessoas do Marítimo, sei que há um bocado falei do Marítimo, além de acreditar em mim, além de terem as coisas todas na mão, verem tudo que se tinha passado, confiavam em mim, ainda renovei um ano com o Marítimo. O presidente na altura, Carlos Pereira, ainda renovou mais um ano de contrato comigo. Eu tive um ano sem jogar de castigo. E ele ainda renovou mais. Suspenso um altura ano. Falou-se de 10 a 20 anos. Sim, eu tinha morto uma data de pessoas, sabes? Apanhei um ano de castigo e estou um ano sem jogar e ele paga-me os ordenados e renova-me o contrato. Portanto, as pessoas sabiam só quem não quis é que não. Só quem não quis, ou quem não lhe convinha é que não mudou o rumo das coisas. Dizias que o Nel Vingada te apoiou porque acreditava em ti, depois vais então nesse retiro quase com o Zeca por uns dias. Vou para um retiro na altura, depois volto para encarar as coisas e... Onde é que arranjaste forças para Não sei, sério, não sei, querida, não sei. Não é fácil. Não sabia, havia dias que eu só dizia queria me enfiar na cama e dizer, não, isto não está a acontecer, estou a sonhar, ou estou a ter um pesadelo, mas daqui a bocado já está tudo bem, mas... Entraste em depressão aí? É complicado. Quando se tem uma depressão, nós nunca assumimos que temos uma depressão, não. Mas agora, não. A esta distância toda, talvez, olhando para aquilo que aconteceu, na altura, talvez. E para o sofrimento? Sim, porque o sofrimento que eu conseguia dentro do sofrimento, conseguia tentar dar força às outras pessoas, sentia, calma. Mas esquecias-te de ti, Não, talvez? esquecia-me disso, cara, que estava tudo aqui dentro, estava tudo... Depois é como as coisas, às vezes, quando nós temos tudo aqui dentro, depois quando sai E tentei fazer as coisas mais ou menos assim, calma, vai-se resolver. Depois quando sai o castigo um ano, depois volto para a Madeira e treinava todos os dias normal, todos os dias, lembro-me, treinava todos os dias normal, depois ao sábado ou à sexta, quando saía a convocatória, era o dia pior para mim, porque sabia que não ia ser convocado, era mais um fim de semana, pronto, e gostou, um ano sem jogar gostou, mas o gostar, e depois... Onde é que te refugiaste? Foi aí que começaste a jogar no casino? Na Madeira ainda não, naquele primeiro ano de castigo não, depois do segundo ano também começo a jogar, não tive sorte que se calhar com a pessoa que eu apanhei na altura, como treinador, não foi a pessoa ideal para quem precisava de um apoio enorme, não foi a pessoa ideal para mim, já não estava lá o Nel Vingada, mas a pessoa que estava lá não foi a pessoa ideal para mim, e depois quis sair, fui para o Braga, e depois quando vou para o Braga é que, assim de brincadeira, começa...
Brincadeira é o Brincadeira quê? talvez ir na solidão, estar sozinho e estar... brincadeira é, olha, vamos ali, fomos e... Mas vamos ali e vais com quem? Eu lembro perfeitamente que foi a primeira vez que eu vou, a primeira vez que vou com o Jorge Luís, que já um amigo meu que jogava no Braga, lateral esquerdo do Braga, mas foi mesmo ele com a namorada e eu sozinho, fomos dar uma volta à Póvoa e entrámos no casino. Mas entrávamos no casino foi umas moedas. Na altura tinha... É a primeira vez que vais a um casino? eu... Sim, assim para... Quer dizer, eu nunca fui, nunca é coisa que nunca me... E fomos jogar umas moedas, chegámos lá mesmo na brincadeira, jogámos umas moedas, lembro na altura, e fomos embora. Ganhaste ou perdeste? Não, as moedas foi mesmo, já não me lembro, foi aquilo mesmo, estivemos lá 10, 15 minutos, foi mesmo, passámos, e o Jorge Luís, o dinheiro, gastar dinheiro, nem pensar, né? Mas moedinhas fomos embora. E depois, estava sozinho, depois comecei a ir mais uma vez também, depois começou a ser mais, se calhar, depois ali era se calhar o sítio onde eu não me sentia, sei lá, não sei, depois é tudo uma questão de, depois foi tudo, depois perde-se o Ias de controle. Braga à Póvoa sempre ou encontraste casinos em Braga para poderes... Depois foi um bocadinho no Braga nem foi tanto, no Braga depois do Braga fui para Coimbra, também tudo começou assim, mesmo em Braga depois ia até à Póvoa, mas ia só um bocadinho, ou até a Espinha, mas ia só um bocadinho, aí não tinha problema nenhum. Depois fui para Coimbra, também era só um bocadinho, depois quando começou, cada bocadinho Cada bocadinho era cada vez maior. cada vez maior e cada vez mais sentia mais necessidade de ir lá, mas é muito mau, é mau, é horrível. De Braga vais para Coimbra Depois vou para a Académica, e depois da Académica vou para o Chipre. vais para o Chipre. No Chipre também jogavas? No Chipre, aquela coisa, sim, também jogava, e depois menos, né, porque não havia assim tantos sítios. E depois vou para a Grécia também jogo menos porque eu estava na Ilha de Creta, era Tens só quando vários era clubes na Grécia onde sim, jogas. sim, tenho vários clubes. Depois quando vou para Atenas, se calhar ali um bocadinho mais, e depois quando volto para Portugal em 2013, volto 2013, 2013 até 2016 é que foi pior. Foi a fase que... Mas em 2013 a 2016 é pior porque o futebol vai-se e ficas sem nada? O futebol vai-se sem nada e o pouco que tenho também e depois é uma bola de neve, né? Vamos para tentar recuperar, vamos para tentar a coisa, vamos para tentar e depois é uma bola de neve. É cada vez pior, é cada dia não é honestamente, e que as pessoas me ouçam, não é vida, não leva a lado nenhum, Admitires isso é também um alerta para quem nos vê. Não leva a lado nenhum. É só, tenho recebido no Instagram, muitas pessoas falam comigo, eu recebo muitas mensagens, as pessoas a pedir conselhos e a falar sobre isso. É um vício. E eu como estive nesse vício, sei que é uma coisa difícil, portanto é preciso de força de vontade. Como é que saíste? No dia que eu achei que bati no fundo. Perdeste tudo? Sim, quase tudo. Já é que Quase que se perde a dignidade também. Também. Honestamente também se perde, porque depois são várias coisas, depois é teres que comprar, depois é pedir emprestado, depois é não pagares, depois é tudo uma coisa que se perde, independentemente das pessoas saberem o que nós somos, mas depois acabamos por ficar a certa altura também um bocado sozinho que nós queremos, depois acabas mesmo Isolas-te. Isola-se. E eu sentia cada vez mais, e quando disse é o fim, porque sentia... Quando é que dizes que é o fim, Kennedy? Mas por acaso, num dia que saí do casino, as coisas correram Casino mal. qual? Eu ia ao de Lisboa, ou do Estoril, eu saio e digo, chega, Daniel. E falo com a minha tia, e peço ajuda. Porque eu nunca, as pessoas sabiam mais ou menos, mas eu dizia que sempre estava tudo bem, está tudo controlado, né? Mas não estava. Mas tem que se pedir ajuda e tem que se querer muito, porque não é fácil, é sério, tem que se pedir, querer ajuda mesmo, saber que... E pediste essa ajuda? Pedi, então precisava, porque já cheguei a uma altura que eu já não me reconhecia como, porque depois aquela coisa, até parece que ficamos mais magros, até ficamos um bocado, não sei o quê, e eu olhava para mim e dizia, eu até sou um gajo bonito, por amor de Deus. Mas não estou a fazer coisas bonitas, não é? Exatamente. Isso é importante. Deixaste de ter esse vício? Sim. Hoje em dia já não entras num casino? Não. Já tenho uma carta, fiz uma carta por 5 ou 10 anos e depois é aquela coisa, é um peso que sai de cima. Porque eu só jogava aquilo.
Não me podiam falar de outras coisas e só jogava aquilo. Na roleta, só jogava na roleta. E é um peso que sai. Acordar de manhã e há coisas para resolver, claro, há coisas para resolver, mas não há ter a necessidade de ter que ir procurar para resolver ou ter que procurar para ir lá primeiro para tentar resolver no outro lado. Portanto, há a parte só de ter que se resolver. Porque nessa fase da tua vida tu estás fora do futebol. Estou fora do futebol. Não, depois foi a partir do momento que se bate no fundo, batemos no fundo. E agora, E precisaste de arrumar isso para depois tentares voltar? claro, tem que se arrumar isto, senão não dava, senão ia fazer as mesmas coisas. Eu tinha que arrumar. Eu lembro que no Leixões, perfeitamente, eu era treinador, eu só veio o Leixões. Eu, à terceira E jornada, aí já saí. não eras viciada em jogo? Não, mas estamos a falar de 2017, mais ou menos, no Leixões. E não era, mas ainda havia uma fase ali que, pronto. E eu achei que tinha que arrumar as coisas primeiro. Ou seja, vais ao Leixões, salvas o Leixões, mas ainda não te tinhas salvo a ti? Não. E depois começa a terceira jornada, podia ter ficado, lembro perfeitamente que o presidente Paulo Lopo, ninguém queria que eu fosse embora, é a terceira jornada. Já tinha apurado a equipa para a Taça da Liga, tinha ganho 2 jogos, perdido 2. Mas ainda não estavas tu? Eu não estava focado. E era bom, eu sou bom. Agora, honestamente, eu sou bom. Não estava focado, porque tenho que estar focado. Então sais. Saio, peço para ir embora. E vais fazer o quê? Nada. Vais tratar de ti? Vou tratar de mim. É o que eu tinha que fazer, tinha que tratar de mim primeiro, senão não conseguia. Ia estar ali a enganar a mim e a todos. Ia fazer coisas boas ou coisas más, E o mas que é ia que fizeste? Quando deixas o Leixões, agarras-te ao quê? A Nada. ti? A mim. Agarro-me a mim e digo: há uma coisa que tenho que fazer. Onde é que vais morar nessa altura? Venho para a minha avó. Na altura morava com a minha avó na mesma. Eu tenho o meu quarto, tenho lá sempre o meu quarto. Naquela casa tenho lá sempre o meu quarto. Então morava com a minha avó. Vivias com que dinheiro? Tentava, vivia com dinheiro. Comer nunca me faltou. As minhas tias, a minha avó. Para as minhas coisas havia algumas reservas. Ou havia pessoas que, na altura, quando aquilo estava mal, que até pedia a amigos meus, cheguei a fazer isso. E era assim que eu tentava, pelo menos, ficar bem até poder voltar. Até mesmo a situação do Big Brother, do primeiro eu achei que não são estes 2 meses que eu vou lá, ou 3 meses, ainda tenho que, é o próximo. E por acaso, depois convidaram-me outra vez. E é no Big Brother que tu decides voltar a aparecer? Não, eu acho que foi o sítio que eu pude mostrar o que é que tinha passado, o que é que eu era, o que é que eu tinha passado. De forma controlada, ou melhor, de forma controlada não diria, mas pudeste voltar protegido por aquelas paredes que te fechavam do mundo e Exatamente. te deixavam voltar sem teres que ouvir o que os outros te diziam. Honestamente, eu às vezes sentia-me protegido. Aquele muro, não sair dali, não poder estar ali, tentar mostrar às pessoas aquilo que eu sou, aquilo que eu passei, aquilo que eu fui, aquilo que eu fiz. Não escondo ninguém, aquilo que eu fiz e deixei de fazer, aquilo que eu quero, e sentia-me, é aqui mesmo que tem que ser. Estou aqui neste muro, não posso sair daqui, ninguém pode entrar, portanto, Ninguém me vai julgar, ou melhor, se julguem, eu também não vejo, não é? Exatamente, e foi uma terapia para mim também. Foi uma coisa que, honestamente, eu se calhar nunca vou esquecer daquela participação no Big Brother. Foi uma coisa que até mesmo... Conquistaste a tua paz? Sim, até lá dentro mesmo, é estranho, que as pessoas iam, e eu achava, não, calma, precisava disto, calma, preciso estar aquele tempo em que posso pensar à vontade e estar à vontade, mesmo sabendo que aquilo era um programa, um jogo, sabia que estava a ser observado, mas também era ali que pude meditar bastante em muitas coisas e se calhar... O mundo ali viu-te chorar, já tínhamos visto chorar, até porque eu tenho aqui imagens tuas que provam que tu és um emocional. Olha, salvei o Leixões. Quando salvaste o Leixões, nunca tiveste vergonha de chorar em público. Mas no Big Brother tu choras para todo um Portugal que te vê à dimensão que uma televisão num programa daqueles tem. Essas lágrimas que o mundo viu foram também uma libertação para ti. Foi. E ali fica-se mais sensível. Eu já sou sensível, sou maricas, mas ali era impossível. Ali é impossível nós escondermos os nossos sentimentos. Se calhar podemos, a primeira semana, conseguirmos esconder ou tentar disfarçar, mas eu às tantas dizem, nesse aspecto, para aqui não é o sítio certo. Tu não consegues. E eu, mesmo aquelas lágrimas foram
Foram importantes para Foram, ti? aliviaram. Eu, quando saí das coisas que toda a gente fala, que há bocado falámos, quando saí da curva da vida, eu parece que tinha... Tiraste um peso de cima? Só tirei o peso, aquilo é estranho. Vou-te explicar como é que eu tiro o peso. Aquilo que tu fazes, aquilo... A curva da vida, para quem nos vê, é o exercício que tu fizeste durante o Big Brother, em que tu falaste sem medos da Tudo. tua vida, Da minha- como temos até estado chegar aqui a onde tinha falar, chegado. até chegares ao momento de estar no Big Brother. Aquilo é assim, eu fiz aquilo numa quinta ou numa sexta-feira para passar no domingo, não é? Fizemos uma quinta, aquilo ficava para passar no domingo. Enquanto não chegou domingo, enquanto eu não o vi, enquanto eu não... E no domingo, quando aparece, quando eu vou lá, quando dá a curva da vida, quando as coisas são feitas, parece que tinha saído um peso de cima de mim. Foi estranho. Ser ali, para toda a gente ver, mas parece que me tirou um peso de cima de mim. E foi talvez dos dias mais difíceis da minha vida. Falar ali aquilo. E eu falava à vontade, porque ali, a partir do momento que perdemos a noção se nos estão a ver ou se não nos estão a ver, já estamos a abrir o coração. Independentemente de ser 10 milhões ou de ser uma pessoa, não importa. Quando sais do Big Brother e vais para o Estrela, é o Paulo Lobo que te vai buscar para ir para o Estrela? Sim, sim, sim. Alguém que já te tinha levado alguém, sim. para o Leixões. Esse teu regresso ao Estrela, como dirigente, na altura chamaram-lhe que serias dirigente. Foi o abrir da porta do futebol para ti novamente? Sentires que o futebol te estava a tentar recuperar outra vez? Eu sempre quis, mesmo nas fases que eu não estava bem, sempre o futebol... Porque eu acho que há bocado estava a dizer, eu acho que tenho jeito, acho que tenho... que as pessoas gostam de mim, eu acho que eu tenho jeito, sei lidar com as pessoas, sei lidar com qualquer vertente que estamos a falar, tanto como treinador ou como ajudei. O tempo que eu tive no Estrela ajudei muito em termos de outras vertentes que eu fazia lá dentro do clube, e agora como treinador do Loures sinto que ajudo bastante os jogadores, que os jogadores gostam de mim, eu sei que eles estão ali estão a fazer também por mim e esforçam-se cada vez mais, independentemente das coisas que estejam a correr bem ou mal, mas eu gosto disso, eu acho que tenho, o meu mundo é o futebol, eu honestamente acho que se calhar por tudo aquilo que eu fiz no passado menos bom, mas se calhar já merecia outra oportunidade em outras coisas que se calhar melhores do futebol, mas vou lá chegar. Ou seja, estás determinado em conquistar agora, fora do campo, sim, o teu espaço no futebol português. Sim. De alguma maneira eu tenho, a gente ainda vai falar sobre isso, de alguma maneira eu acho que consigo chegar lá. Acho que tenho neste momento, como disseste, estou seguro, sei o que quero e estou focado, e acho que isso é importante. Neste momento, como disse, toda a gente sabe, estou a treinar o Loures, estou focado no Loures, independentemente se vai correr bem, se vai correr mal, estou focado naquilo, gosto de fazer. Estás determinado em dar o teu melhor. O melhor. E para onde quer que seja, dentro do futebol, eu estou preparado para dar o meu melhor. Um dos jogadores que já treinaste nesta tua ainda curtíssima carreira de treinador foi este Chiquinho, que agora até já alguns dizem que serve para substituir o Enzo, que acaba por ser o nome mais badalado do mercado de inverno de transferências. Que Chiquinho é este que vemos agora e que Chiquinho foi este que tu treinaste no Leixões? Chiquinho é um craque. Chiquinho, quando eu treinei, eu cheguei ao Leixões, Chiquinho jogava, não jogava, o Chiquinho comigo começou a jogar sempre. E nós ganhamos... Jogava em que posição contigo? O Chiquinho jogava a 8 ou a 10. A 8 ou a 10. O Chiquinho sempre teve essa... É muito bom jogador. E além de ser bom jogador, é uma excelente pessoa, é um excelente rapaz, sabe ouvir, quer aprender. E eu lembro-me, o Chiquinho, fizemos 4 ou 5 jogos, ganhámos 4 jogos seguidos. 4 jogos seguidos, estivemos ali, ganhámos um, perdemos outro e depois a seguir ganhámos 4 jogos seguidos. E o Chiquinho a seguir é vendido para o Dinamo Zagreb. E eu fico ser o meu melhor jogador na altura. Ficas passado na altura? Fiquei. E eu lembro na altura, tanto o presidente como o vice-presidente eram meus amigos, que estavam lá comigo em casa e tudo, morávamos juntos. E quando eles disseram, não, vamos vender o Chiquinho, se vocês não façam isso, por favor, não me vendam o Chiquinho, por favor. E a conversa foi essa. E eles acabaram por vender o Chiquinho ao Dinamo Zagreb. Portanto, este Chiquinho deste Benfica acabou por ser o teu Enzo na altura, no Leixões, quase. O Chiquinho naquelas vitórias... Da mesma maneira, como o Benfica não queria vender o Enzo, tu também não querias com o Leixões vender. Eu não queria. Mas tinha que ser, na altura, para o Leixões, para fazer negócio, mas eu lembro perfeitamente que todos os dias, não, o Chiquinho não, deixem estar o Chiquinho, deixem estar, vendam no final da época, deixem estar, vendam no final. Mas depois acabaram por vender o Chiquinho e pronto.
tivemos que chegar a ser o Chiquinho, conseguimos salvar, mas foi um jogador, naquele tempo que eu tive com ele, e graças a Deus, e falo com ele de vez em quando, é um excelente rapaz e desejo, e é um excelente jogador. É um E jogador. agora, como é que ele vai gerir este peso de ocupar um lugar que foi deste gigante Eu de acho que o Chiquinho amadureceu muito. Ele sempre foi um rapaz tranquilo, sempre foi um rapaz que sabe o que faz, com os pés no chão. Penso que neste momento ele sabe gerir isso. E ainda por cima tem outros colegas também o Chiquinho já está no Benfica há alguns anos, já tem um certo respeito pelos colegas ali dentro do balneário, e eu penso que ele, aos poucos, vai se habituando a isso, sem muito protagonismo da parte dele, ele habitua-se a isso. E os colegas habituam-se a ele, isso que é bom. O futebol hoje é bem diferente do teu futebol. E é bem diferente também do futebol que eu comecei enquanto jornalista, porque nós podíamos ver os treinos e os repórteres de imagem podiam filmar e agora quase não. E portanto já não podemos ter, já estás a rir, já sabes o que é que eu vou mostrar. Não estou a mostrar nada demais, porque agora já não podemos ter estas imagens em que vemos aqui um Kennedy, pronto, a urinar, e esta Não, fotografia mas ainda estava a olhar, ainda estava a olhar, estava a fazer pose. Exatamente. O que eu te quero dizer é, este futebol, que com este sorriso conseguimos captar este Daniel, hoje em dia é um futebol diferente. É, hoje é muito diferente. Gostavas mais deste futebol? Desse. Porquê? Porque gosto deste, acho que as coisas têm que evoluir naturalmente, as coisas, tudo que seja melhor, mas era mais, é mais natural. Hoje em dia falta aos jogadores também aquele contacto com os adeptos é isso que eu ia dizer, por exemplo, é um dos aspectos que eu acho, para eles sentirem mais, às vezes, há o contacto, que nós vemos os adeptos do estádio cheio, mas nós não, nós tínhamos, eu lembro-me, tanto do Benfica como do Porto, como no Paris Saint-Germain, todo lado, os balneários num sítio, nós tínhamos que ir a pé para o campo de treinar e passávamos pelos adeptos, estavam connosco, para o bom e para o mal estavam ali. E às vezes é preciso passar por isso. É preciso passar por isso, é preciso perceber as coisas, porque às vezes, hoje em dia, se calhar a maior parte não percebe o que é o adepto, o que é a pessoa que gosta do... Nós percebíamos, porque nós passávamos por ele todos os dias, para o bem e para o mal. Se corresse mal, tínhamos que os enfrentar. Se correr, estava bem, também éramos os maiores do mundo, mas tem que haver essa alegria. Falta alguma paixão ao futebol de hoje? Eu acho que falta paixão existe, agora são poucos ainda aqueles jogadores que aquela paixão ao clube, a paixão ao futebol, mesmo ao jogo em si. Eu quando dizia paixão, dizia nesta paixão de uma ligação adepto-jogador. Acho que falta, perdeu-se um bocado. Não no sentido daqueles que o jogam. Hoje praticamente os jogadores de futebol, por isso é que eu digo, os jogadores de futebol veem os adeptos no campo só, mais nada. Saem daqui fechado, vão para casa fechado, vão para estágio, vão para o hotel, eles veem os adeptos, a maior parte só. Nós não, nós convivíamos com eles, saíamos com eles, tínhamos de estar com eles de cara, tínhamos tudo, todos os dias, tínhamos de estar onde íamos, lembro pelo Benfica, pelo Porto, pelo Benfica, então íamos a sítios, milhares de pessoas, nós tínhamos de estar lá no meio delas e falta isso um bocadinho, para os jogadores sentirem mais as coisas às vezes. Mas eu gostava dessa altura. Neste ano que agora vamos ter daqui para a frente, vais chegar aos 50 anos. Numa espécie quase de viragem, o que é que esperas que o futebol ainda te dê? Não, eu gosto, que me dê alegrias, que me dê vontade de ir para o futebol, que me dê vontade de fazer coisas sobre futebol, independentemente se não for futebol, outras coisas, outra profissão, outras coisas na vida, mas que o futebol me dê aquilo que eu gosto, sinto paixão pelo futebol, gosto de aprender, gosto de ler, gosto de ver como é que aquela equipa faz, aquele treinador faz. Acho que todos nós devemos fazer isso um pouco. E depois é o que Deus quiser, pode dar como pode não dar. O que é que te falta ter na palma da mão? Neste momento, acho que é sorte. Acho que é ser sorte e as coisas correrem bem. E acho que tudo é uma questão de oportunidade. Se calhar agora já entrei outra vez, entrei no Estrela, agora já sou treinador do Loures. Isto é tudo, acho que tudo vem na hora certa. Então, quando alcançares esse outro sucesso, teremos sempre. Obrigado. Obrigado a vocês também. Que voltes a ser feliz no futebol. Está bem. É o que obrigado. Eu prometo. Depois pago-vos a todos um Só tens de almoço. pagar com um abraço. Está combinado então. Boa sorte. Tá, obrigadinho.